Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por participar de mais uma aula da nossa Escola Bíblica de Capacitação Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e convido-lhe a acompanhar as nossas aulas no meu canal no YouTube, que você pode acessar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está logo aqui no canto inferior esquerdo do seu vídeo. Você pode também acompanhar essas aulas no canal do YouTube da nossa Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora, bem como no aplicativo da igreja. Além destas aulas, que são regulares, semanais, há também estudos bíblicos sobre temas diversos, de grande interesse para o seu enriquecimento espiritual e também para que você conheça e prossiga em conhecer a palavra do nosso Deus. Há uma outra playlist no meu canal no YouTube chamada Estudos Bíblicos e você pode acessar a partir deste outro QR Code à sua disposição. Será um prazer ter você ali no canal. Compartilhe, comente e acione as nossas notificações inscrevendo-se no canal. Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Mais uma aula relacionando o Espírito Santo e a expansão da igreja. Esse é o tema do nosso estudo. Se lhe perguntarem o que você está estudando na aula da Escola Bíblica, no canal no YouTube do professor Paulo Henrique, você responderá: estou estudando o Espírito Santo e a expansão da igreja. A divisa, o versículo que nós destacamos no livro de Atos para representar o estudo está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta é a nossa missão, sermos testemunhas de Cristo. Atos 1:8. Quero encorajar-lhe a saber esse versículo de cor. Hein? Muito bem? Tente aí falar de cor Atos 1:8. Vamos nos posicionar? Concluímos, na aula passada, a terceira viagem missionária de Paulo. Estamos posicionados entre os anos 53 e 57. Esta viagem iniciou-se, e vou já colocar aqui o meu apontador para ficar mais fácil de você me acompanhar, iniciou-se na cidade de Antioquia da Síria, passando pela região da Cilícia, região da Galácia, da Ásia Menor, da Macedônia, da região da Acaia, retornando, seguindo pela costa do Mediterrâneo da Ásia Menor, chegando até a região da Fenícia, descendo a Cesareia e de Cesareia subindo a Jerusalém. Concluindo, então, a terceira viagem missionária. Paulo está agora em Jerusalém, onde foi recebido por Tiago, pelos anciãos da igreja, e havia uma grande preocupação com respeito à rejeição às situações refratárias à atuação de Paulo perante os gentios, daqueles judeus que estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Houve, inclusive, algumas atitudes cuidadosas, preventivas por parte de Paulo sob orientação de Tiago, mas ainda assim, mediante acusações falsas dos judeus que vieram da região da Ásia, contra Paulo, dizendo que ele falava de maneira a contrapor-se ao povo, aos costumes, às tradições, às leis e ao próprio templo de Jerusalém. Isto acabou gerando uma grande turbulência na cidade. Paulo quase foi linchado e teve que ser, então, retirado do meio da multidão pelos soldados romanos comandados por Cláudio Lísias. Bom, estamos posicionados agora, então, na escadaria da Fortaleza Antônia, e você pode rever tudo isso na nossa última aula,
que estudamos, detalhamos, apresentamos de maneira a aguçar o seu interesse sobre esta permanência de Paulo em Jerusalém, na nossa última aula, concluindo então em que Paulo, subindo a escadaria sob os cuidados dos soldados romanos, do comandante, ele pede autorização para falar ao povo. Em Atos 22:1, iniciamos agora o capítulo 22, Paulo se refere aos irmãos e pais. Ouçam agora a minha defesa contra acusações falsas. Notem a expressão irmãos e pais, uma expressão típica dos judeus, denotando respeito, consideração, reconhecimento e também um grande sentimento de identidade, de tomar parte, de ser parte, de pertencimento àquele grupo. Então ele estava sendo ameaçado de linchamento e de morte pelo seu próprio povo, o povo judeu, que ele se refere como irmãos e pais e anciãos a quem ele tem respeito. Agora ouçam a minha defesa. Passamos então, nessa primeira parte da fala de Paulo, a historiar o que era a sua vida, como as coisas aconteceram até a sua conversão. Venham comigo aqui. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, o povo ficou atento em absoluto silêncio, então Paulo disse-lhes. Note a questão aí do aramaico, a questão do hebraico, do grego e do latim. Volte, nossa última aula, reassista a essa aula, porque ali eu fiz toda a referência com respeito às línguas, os idiomas falados naquela época, o que vai cooperar bastante para o seu entendimento. Então, Paulo inicia a sua fala. Sou judeu, pertencimento àquele grupo, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Que fala importante, hein? Reforçando toda a sua identidade judaica. Sou judeu. Sim, convertido a Cristo, mas tenho a minha identidade judaica. Nasci na cidade de Tarso, uma província romana da Cilícia, mas fui criado em Jerusalém. Veja que importante. Além de ter sido criado em Jerusalém, eu fui instruído por um mestre da lei, Gamaliel. Gamaliel, mestre da lei, aos pés de Gamaliel, ele aprendeu sobre a lei de maneira rigorosa. Então não se preocupem com respeito ao conhecimento da lei, porque eu o tenho. E sobre as acusações de ter introduzido um gentio no templo, jamais faria isso, porque eu conheço plenamente a lei. Esta lei que foi dada aos nossos antepassados e que nós respeitamos hoje, e eu sou zeloso por Deus em relação à lei que foi por ele nos apresentada, tanto quanto vocês. Vocês estão me acusando, estão alvoroçados, causando toda essa turbulência, mas eu sou tal como vocês, judeu, rigoroso, instruído e zeloso, nascido na cidade de Tarso, na região da Cilícia. Então vamos aos nossos mapas, vamos ao posicionamento geográfico, geopolítico, também histórico, relacionado aos versos que temos estudados no livro de Atos, porque ele trata de muitas localidades, muitas viagens. Bom, aqui estamos. Região da Cilícia Romana, província romana da Cilícia. E na Cilícia, em destaque para você, a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu. Há muitas referências a Paulo de Tarso, Paulo que nasceu em Tarso.
Notem que a região da Cilícia está ali bem próxima à ilha de Chipre, também fazendo fronteira com a província da Síria, a região de Antioquia, Antioquia da Síria, bem próxima a Tarso, aqui banhado pelo mar Mediterrâneo, a Galácia logo aqui ao norte, bem como a Capadócia, e mais a leste, a região da Mesopotâmia. Seguindo, aqui a oeste, a província romana da Ásia Menor. Mais ao sul, quem nós temos? A Judéia. Está aqui, Jerusalém, destacado para você, cidade de Jerusalém e a cidade de Tarso. Então, Paulo nasceu em Tarso e estudou aos pés de Gamaliel na cidade de Jerusalém. Prosseguindo nesse nosso entendimento, trago agora um mapa representando as regiões, os estados na condição atual. Esse é um mapa elaborado especificamente para as nossas aulas e nos ajuda a compreender a geopolítica da região, nesse caso aqui, em especial, a região do Levante. Aqui nós temos o Líbano, Israel, Jordânia, Cisjordânia, a Síria, a ilha de Chipre, importante região do Levante ali na Ásia, bem como o país transcontinental, aqui a Turquia. A Turquia está situado na Euroásia. A Turquia é um país que está com 3% do seu território voltado para a Europa e 97% para a Ásia. Essa parte mais oeste europeia, chamada Trácia, e a parte mais a leste asiática, a região da Anatólia. Aqui está, então, a Turquia, a sua capital Ankara, ou Ankara, e Istambul, um importante centro histórico, geográfico, geopolítico, comercial da Turquia, e posicionando para você a cidade de Tarso. Bom, de fato, na cidade de Tarso, hoje, nós temos poucas referências já escavadas, arqueológicas da época de Paulo. Muito está ainda enterrado e as escavações não estão avançando em razão das condições de vida daquela cidade hoje. São poucos os sítios arqueológicos disponíveis do período. Há sítios mais recentes, mas do primeiro século realmente são poucos, aqui na importante cidade de Tarso, bem próxima ao Mediterrâneo. Posicionando também para você a ilha de Chipre, a Síria, logo aqui ao sul da região da Turquia, do Monte Taurus, a Antáquia, aqui a cidade de Damasco, né? A referência a Jerusalém, a Jordânia fazendo aqui, então, fronteira com Israel e com a Cisjordânia, entre a Síria e Israel, o Líbano, antiga Fenícia, e mais a oeste, o Egito. Então, importantíssima região. Se você caminhar um pouco mais para o Oriente, já vai encontrar o Iraque, o que na antiguidade era Mesopotâmia, a região persa, a região do Irã e a Arábia Saudita mais ao sul. Então, aqui está a geopolítica, a estrutura dessa região, em particular a região do Levante e do Crescente Fértil, em relação aos rios aqui, Tigre, Eufrates, o rio Nilo e o rio Jordão, com respeito à condição atual de todos esses povos e muitas guerras, muitas desavenças, muitos conflitos internos e entre os estados nesta região da Ásia. Especificamente quanto a Tarso, quero destacar para vocês dois achados arqueológicos importantes relacionados à história romana da cidade, o portão de Cleópatra e aqui uma estrada romana. Veja que importante, uma estrada romana calçada, muito desenvolvida para aquela época. Um destaque geográfico em relação à topografia, os
Montes Tauros, né? Montes Tauros que estão na região sul da Turquia, mais próximo à região do Mediterrâneo. Inclusive, nos Montes Tauros há uma passagem chamada Portão da Cilícia, que liga realmente a região da Anatólia, do Planalto, com a região mediterrânea, bastante relacionada ali com a cidade de Tarso. Então aqui estão os Montes Tauros da Turquia. Inclusive onde nascem os rios Tigre e Eufrates, né? Importante referência geográfica também. Paulo segue aqui o seu discurso, tendo agora posicionado para você essa questão geográfica e geopolítica. Paulo perseguiu os seguidores do caminho, da religião do caminho, tal como eram chamados os cristãos, até a morte. Hein? Note bem, Paulo era um perseguidor dos cristãos implacável, prendendo tanto homens quanto mulheres, lançando-os na prisão, mas com o propósito, inclusive, de morte, tal como ele testemunhou, consentiu na morte de Estevão, já relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Como podem testemunhar o sumo sacerdote, o qual, relacionando-se com o conselho, com o sinédrio, deram a Paulo cartas para os seus irmãos em Damasco. E ele foi até lá. Paulo se dirigiu de Jerusalém até Damasco, fazendo todo esse percurso com o propósito de quê? Trazer estas pessoas, os seguidores de Cristo, os seguidores do caminho, até Jerusalém, como prisioneiras, para serem punidas. Note bem, Paulo pediu cartas, autorizações ao sumo sacerdote, ao sinédrio judaico, para que ele viajasse, não como um missionário de Cristo, mas como um perseguidor de Cristo e da sua igreja. Veja que relato importante de Paulo, alinhando como era a sua vida antes da conversão e, na sequência, como ele se transformou por meio do encontro com Cristo. Acompanhe ali em Atos 4, 6 e Atos 9, de 1 a 2. Mais uma vez, voltando aqui ao nosso mapinha, destacando a cidade de Jerusalém e a cidade de Damasco. Então, Paulo foi por este caminho de Jerusalém até Damasco, buscando seguidores de Cristo, seguidores do caminho, para que fossem presos e levados a Jerusalém para serem punidos. O mapa da atualidade: cidade de Damasco, capital da Síria, importante cidade de Damasco, bem como aqui Jerusalém, você nota ao lado a região da Cisjordânia, também a região palestina da faixa de Gaza, a região costeira de Israel, Tel Aviv, e mais ao norte o Líbano. Este trajeto, cerca de 330, 350 quilômetros, de Jerusalém a Damasco nos nossos dias. Paulo fez este caminho com um propósito firme de prender os cristãos e levá-los a Jerusalém para serem punidos. No caminho de Jerusalém para Damasco, por volta do meio-dia, notem bem essa região, e o sol brilhante no meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Que interessante, uma forte luz ao meio-dia, vinda do céu. Então foi uma luz realmente muito intensa, pois ela suplantou a luz do sol ao meio-dia nesta região de Israel, no caminho para a Síria. Observe a intensidade, a força dessa luz reluzente que brilhou ao redor de Paulo. Leia Lucas 23, 44, 45 e a referência é João 8,12. Você já sabe, os versículos que complementam o nosso estudo estão na barrinha azul logo aqui embaixo e é muito importante que você faça essas leituras complementares, enriquecedoras. São versículos selecionados com muito carinho, muito cuidado para o seu melhor entendimento das Escrituras. Livro de Jó
11:17 nos diz que a vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha, pois Jesus é a luz do mundo. Foi essa luz que Paulo viu, Jesus, a luz do mundo, acima do brilho da luz do sol. A luz de Jesus brilhou no caminho de Paulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Acompanhe o relato inicial deste encontro de Paulo com Jesus após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, em Atos 9:4. Leia também Salmos 29:4. A voz do Senhor, a potente voz do Senhor, que disse a ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então ele logo perguntou: Quem és tu, Senhor? Importante essa referência. Quem és tu, Senhor? Ele já trata por Senhor, já reconhece a majestade e a autoridade de quem falava com ele. E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Um encontro pessoal com Jesus. Ele ouve a voz de Jesus, que se identifica, que se apresenta a ele. Sou Jesus de Nazaré. A quem você persegue? Você acha que está perseguindo os cristãos? Você acha que está perseguindo aqueles do caminho? Você acha que está perseguindo aqueles que seguem a mim para a construção do reino de Deus nesse tempo? Não, você está perseguindo a Cristo. Aqueles que perseguem a igreja do Senhor, na verdade, perseguem o Senhor da igreja. Que fala importante para Paulo. E Paulo reconhece que Jesus é o Senhor, também em Colossenses 2:6. E acompanhe lá em Marcos 14:67 a menção a Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Nazaré, cidade da região da Galileia, hoje no norte de Israel, importante cidade, uma cidade muito voltada aos árabes que vivem no estado de Israel. Aqui está Nazaré. Posicione em relação a Jerusalém. Aqui nós temos o Mar Morto, o Mar da Galileia, o Rio Jordão, e Nazaré, aproximadamente 25 quilômetros do Mar da Galileia, próximo a Tiberíades, Mar da Galileia também conhecido como Mar de Tiberíades. Corazim está aqui, já começa ao norte a Fenícia, e vemos a região da Samaria, um pouco mais ao sul, descendo até a região da Judéia, com Jerusalém, e mais ao sul a região de Gaza, e toda a parte costeira, com destaque para a cidade de Cesareia, frente ao Mediterrâneo. Então aqui está a cidade de Nazaré. Prosseguindo no relato de Paulo, os que me acompanhavam, porque ele foi com guardas do sinédrio judaico para prender os cristãos, ele tinha uma comitiva, uma guarda que estava com ele. Os que me acompanhavam viram a luz, sim, aquela luz mais brilhante do que o sol do meio-dia, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Não tinham o Espírito Santo sobre eles. Quantas pessoas podem ver a luz, mas ainda não entendem a voz que está na palavra de Deus? Atos 9:7 é a sua referência, bem como, mais adiante, Atos 26:13. Quero mencionar para você, incorporando o livro de Atos ao nosso estudo de hoje, o livro de Apocalipse. Apocalipse 21. Aceite a minha sugestão. Estude Apocalipse 21. Quem sabe até, se você quiser e colocar ali nos comentários, eu venha fazer um estudo bíblico em separado, específico sobre Apocalipse 21. Esse capítulo é interessantíssimo, muito importante. João relata: ouvi uma voz que vinha do trono.
Paulo também ouviu uma voz que vinha dos céus, que vinha do trono de Deus. E essa voz dizia, segundo João, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Um Deus dos judeus, um Deus dos gentios. Uma fala que vem ao encontro do trabalho missionário de Paulo perante os gentios e a todo o seu empenho para a unificação da igreja cristã judaica em Jerusalém e a igreja cristã gentílica em todo o mundo. Agora sim, a voz que vem do tabernáculo, a voz que vem do trono de Deus, diz que Jesus está conosco. Ele é o nosso tabernáculo. E assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Perguntou Paulo ao Senhor Jesus que falava com ele. O que devo fazer, Senhor? Reconhecendo mais uma vez que Jesus é o Senhor, buscando conectar-se agora com Jesus, a quem ele perseguia. Já numa postura de arrependimento, ele busca essa conexão com Jesus. E que farei, Senhor? Quantas vezes você para na sua vida e procura manter esta conexão com Cristo e diz: que farei, Senhor? A referência que eu tenho aqui embaixo para você, em Jeremias 42:3, quando o povo vem ao profeta e pede a Jeremias: ore a Deus, ore ao Senhor, para que ele nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Esse é o momento em que você deve orar a Deus e perguntar: para onde eu devo ir, o que eu devo fazer? Disse o Senhor: primeiro, levante-se, anime-se. Você caiu, mas você deve se levantar em Cristo. Anime-se, tenha esperança, seja encorajado pela luz de Cristo, pela luz do mundo. Entre em Damasco. Para onde você pretendia ir, eu vou te levar, mas não com o mesmo propósito. Agora o relato de Paulo já entra numa segunda fase, em que, deixando a sua história pregressa e a sua conversão, ele passa a atender os propósitos de Deus para a sua vida. Onde lhe será dito? Em Damasco, onde você queria chegar como perseguidor. Você não vai ser mais o perseguidor da igreja. Lá será dito o que você deve fazer. Leia Jeremias 42 e Mateus 9:19. Os que estavam comigo, aqueles que acompanhavam Paulo em sua comitiva, me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz o deixara cego. Ele perdeu a visão neste encontro com o Senhor. Atos 9:8, João 9:39, ele estava cego. Um homem chamado Ananias, discípulo do Senhor, morador de Damasco, um homem piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Vejam as credenciais de Ananias, hein? Piedoso, justo segundo a lei, respeitado pelos judeus. Paulo faz esta menção, Paulo ratifica, intensifica essas qualificações de Ananias perante um povo judeu que o queria maltratar ali na subida da escadaria da Fortaleza Antônia, protegido pelos romanos. Ele agora traz como testemunha um judeu respeitado da cidade de Damasco, justo perante a lei e respeitado pelos judeus que ali estavam. Atos 9:17, Lucas 1:6. Ananias veio ver-me em Damasco, e pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo. Ananias já havia sido instruído pelo Senhor Jesus a visitar Saulo, e quando ele encontra Saulo, o trata por irmão. Claro que Ananias, no primeiro momento, preocupa-se em encontrar com aquele perseguidor da igreja, mas o Senhor o diz: vá, porque esse homem é para mim instrumento, escolhido para ser minha testemunha perante os gentios, os seus reis e todo o povo de Israel.
Vá, Ananias, não tenha medo. E Ananias se dirige a Paulo não como um perseguidor, mas como um irmão em Cristo. Recupere a visão. Recupere. Ananias foi instrumento de Deus para que Paulo voltasse a enxergar. E naquele mesmo instante pôde vê-lo. Então os olhos do cego se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Isaías 35:5. Você sabe do amor que eu tenho pela palavra de Deus e por especialmente o livro de Isaías, que diz muito ao meu coração. O Senhor Jesus é capaz de abrir os olhos do cego, destapar os ouvidos daqueles que estão prontos a receber a sua palavra de salvação. Foi o que aconteceu com Saulo naquele caminho da estrada de Damasco. Então ele disse: o Deus dos meus antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Então Paulo viu o justo. Paulo viu o Senhor Jesus. Toda a questão apostólica de Paulo, ele viu o Senhor ressurreto, ele esteve na presença do Senhor Jesus, que se dirigiu a ele. E Paulo faz menção 2 vezes na carta aos Coríntios, capítulos 9, capítulos 15, que você vai lá, né, acompanhar. Você, Paulo, será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. O que deve fazer uma testemunha? Testemunha deve achar alguma coisa? Uma testemunha deve opinar por alguma coisa? Uma testemunha deve apresentar uma ideia? Não. Uma testemunha deve relatar o que viu e ouviu. Paulo, testemunha de Cristo. Apesar dos judeus estarem tentando ali desconstruir todo o trabalho que ele havia feito perante os povos gentílicos nas suas 3 viagens missionárias, Paulo enfatiza que ele é uma testemunha de Cristo, que ele precisava falar para todas as pessoas daquilo que ele tinha visto e ouvido. E você? Você é uma testemunha de Cristo? Você dá este testemunho de tudo aquilo que você viu e ouviu? De qual foi a sua experiência de transformação de vida? Oh, apareceu um slide diferente aqui, fora da sequência. Estávamos em Atos 22:15 e de repente voltamos para Atos 1:8. Ah, sim, é a nossa divisa que volta aqui na aula, porque Paulo será testemunha do que viu e ouviu, porque recebeu poder ao descer sobre ele o Espírito Santo. E ele foi testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a nossa missão, sermos testemunhas de Cristo, falando de tudo que temos visto e ouvido a respeito do nosso Senhor Jesus, levando essa mensagem de salvação para o reino de Deus. Na nossa divisa, você já sabe de cor? Atos 22:16, retomando a nossa sequência. E agora, o que está esperando Paulo? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados invocando o nome dele. Esse versículo aqui pode gerar alguma discussão e até suscitar algum confundimento. Então é muito importante que você esteja seguro em relação a esse versículo. Seja batizado, porque você é uma testemunha. E o batismo é uma forma de testemunho público, é uma forma de você dizer ao mundo que nasceu agora em Cristo, que você morreu para o velho homem, que agora você é uma nova criatura em Cristo. E os pecados são lavados pela invocação do nome do Senhor Jesus. É por meio dele, do sacrifício dele naquela cruz, pelo sangue derramado naquela cruz, que os nossos pecados são lavados, do Cordeiro Santo de Deus. Não é pelas nossas obras de justiça. Leia Tito,
3:5. Não é pelas nossas obras, elas não são capazes de nos salvar. Confira em 1 de Pedro 3:21, não é lavar a sujeira do nosso corpo, é lavar os nossos pecados, que só é possível invocando o nome do Senhor Jesus enquanto ele ainda está perto. Leve esta mensagem a todas as pessoas. Atos 22:16 se relaciona muito com Salmo 51:2. Complementa, note bem, lave os seus pecados invocando o nome dele. Lava-me, Senhor, de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ó Senhor, apaga as minhas transgressões, Salmo 51, por amor do teu nome, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Não sou eu que me lavo, eu não posso salvar-me a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador que pelo seu sangue lava-me de toda a minha culpa, que apaga as minhas transgressões e que purifica-me do meu pecado, que me faz justo aos olhos de Deus por meio do sacrifício vicário de Cristo em meu lugar naquela cruz. E nós somos testemunhas disto. Segue Paulo o seu relato. Deixando então Damasco, quando voltei a Jerusalém, após a minha conversão, quando voltei a Jerusalém, Paulo agora vai contar para aquela multidão o que aconteceu no seu regresso a Jerusalém após a sua conversão na estrada de Damasco, após o seu encontro com Cristo, após ter permanecido cego, ter sido retirado, ter os seus olhos, os seus ouvidos destapados para o Senhor Jesus e sendo agora sua testemunha. Ele volta a Jerusalém. Quer saber o que aconteceu quando Paulo voltou em Jerusalém? Logo no início do seu trabalho como testemunha de Cristo? Acompanhe a nossa próxima aula. Vamos prosseguir a partir de Atos 22:17. Chame mais pessoas para assistirem essas aulas, para serem enriquecidas na palavra do nosso Senhor Jesus. Acompanhe conosco, esteja ali, inscreva-se no canal, compartilhe, comente sobre as aulas, aproxime mais pessoas da palavra do Senhor Jesus. Este é o nosso propósito na Escola Bíblica de Capacitação. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelas suas orações, pelo seu apoio ao ministério do ensino bíblico da palavra do Senhor. E que este mesmo Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Tchau.